Imagine um ano em que os grandes estúdios de cinema norte-americanos não ficavam preocupados de que a sua grande produção fosse ser lançada no mesmo mês de outra grande produção de outro estúdio. Ou imagine um filme que pudesse ficar vários meses em cartaz, sem ter a obrigação de bater recorde de bilheteria logo na sua semana de estreia, para assim garantir mais tempo de execução. Ou então um ano que reunisse os grandes filmes que viriam impactar gerações futuras. Para ser mais preciso, atravessaria o próprio século para chegar 40 anos depois, ainda como referência para séries de TV, games e tudo mais. Esse foi o ano de 1982. E aí, tudo fantástico com você? 2022 marca os 40 anos do grande verão norte-americano de 1982. Para ser mais preciso, estou falando aqui de junho e julho nos Estados Unidos, quando nós tivemos uma grande leva de produções cinematográficas que até hoje marcam presença na cultura pop. 1982 foi o ano de Conan, o Bárbaro, primeiros grandes sucessos de Arnold Schwarzenegger no cinema. Também 1982 foi o ano em que Steven Spielberg, como produtor, levou às telas Poltergeist, ganhando fama de filme maldito e que deu início a várias continuações no cinema e também séries TV. Também, nesse ano, 82, foi o ano em que, após 3 filmes como Rocky Balboa, Sylvester Stallone se tornou um ex-soldado em Rambo, iniciando, junto com Arnold Schwarzenegger, a era dos brutamontes no cinema. E eu poderia ficar falando aqui de espada e feitiçaria, horror e ação, mas ainda que esse ano tenha fornecido cenário para grandes filmes de gêneros diversos, tais como fantasia, horror e ação, nenhum outro gênero se destacou tanto nesse ano quanto ficção científica. E neste vídeo aqui eu vou te falar dos 6 melhores filmes de ficção científica de 1982 que ainda marcam presença, ainda marcam influência nos dias de hoje. E aqui cabe um disclaimer. Quando eu estou falando aqui os melhores, como bom pesquisador, eu tenho que mencionar aqui o recorte que eu estou fazendo. É no sentido, vou falar aqui das obras de ficção científica, e quando eu falo melhores, são as obras que exerceram impacto em produções seguintes, ou então geraram continuações no dia de hoje, ou geraram reboots, ou geraram outros produtos vinculados a esses filmes. E por ordem de lançamento eu começo aqui com Mad Max 2, que no original, Mad Max The Road Warrior, lançado nos Estados Unidos em 28 de abril de 1982, e que é uma continuação direta de Mad Max de 1979. E nessa produção aqui, Mel Gibson vive mais uma vez o papel do policial australiano Max Rokatansky, agora conhecido apenas como o Guerreiro da Estrada. E dessa vez, sob a direção de George Miller, a gente vai ver a introdução da estética de filmes pós-apocalípticos ambientados em desertos e com a presença de gangues degeneradas que brutalizam as pessoas por onde elas passam. Padrão esse que se tornaria um recorrente elemento em filmes do tipo nas décadas seguintes. O segundo filme de ficção científica a marcar a presença aqui é Star Trek 2, A Ira de Khan. No original, Star Trek The Wrath of Khan foi lançado em 4 de junho nos Estados Unidos e foi lançado em sequência ao Star Trek 1 de 1979. Só que, como esse primeiro filme de Star Trek rendeu muito abaixo do esperado, esse segundo filme da franquia televisiva Star Trek, O Bom Jornada das Estrelas, foi realizado com um orçamento menor, mas acabou por render mais do que o anterior e foi elogiado por público e crítica. Esse filme aqui acabou por estabelecer a conhecida maldição dos filmes ímpares e pares de Star Trek, de que todo filme par de Star Trek no cinema é bom e todo filme de Star Trek ímpar é irregular. Star Trek, A Ira de Khan está aqui porque estabeleceu diálogo com a história da franquia ao trazer um vilão da série da TV, Khan, e também por ter dado início a uma tradição de Star Trek no cinema, ajudando a manter a franquia nas décadas seguintes, chegando até os dias de hoje. O terceiro filme é E.T., o extraterrestre, no original E.T. The Extraterrestrial, lançado nos Estados Unidos em 25 de junho. Uma das maiores bilheterias de todos os tempos, em valores atuais ainda figura nessa posição. E.T. consagrou o diretor Steven Spielberg como o maior nome do cinema nos anos 80, ao lado de George Lucas. E o interessante aqui é justamente de todos os filmes que eu vou falar aqui, E.T. foi o único que não gerou continuações, não gerou prequels, não gerou sequels, ou seja, ele se mantém
dentro da sua experiência, dos anos 80. O interessante aqui é justamente o fato de que ET não exerceu impacto nas produções posteriores a eles. Como eu falei, ele é essencialmente um filme de seu tempo. Isso talvez decorra do apelo maior que seres extraterrestres maléficos e ameaçadores causam junto ao grande público, algo que destoa do clima de fantasia dessa produção de Spielberg. O que você acha? Já deixa aí no comentário por que ET não gerou continuação, já que Hollywood está sempre em busca de caça-níqueis. Coloca aí no comentário o que você acha. Tá gostando até aqui? Tá lembrando da sua infância? Então que tal você deixar sua curtida para que eu possa saber que esse aqui é um tema relevante para você, para que eu possa fazer outros vídeos como esse. E principalmente, se você está chegando no Fantástico Cursos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica o convite para você conhecer as centenas de vídeos sobre ficção científica aqui no canal. E, se você gostar, fica o convite para você se juntar aos fantásticos e fantásticas aqui do Fantástico Cursos. O quarto filme é Blade Runner, O Caçador de Androides, no original Blade Runner, que estreou em 25 de junho de 1982 e que é uma adaptação do diretor Ridley Scott do livro Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, do grande escritor Philip K. Dick. O filme recebeu, na época, críticas mornas, tanto por parte da crítica quanto do público na época do seu lançamento, mas com o tempo se tornou cult, principalmente porque trouxe para as telas toda a estética cyberpunk que marcaria os anos 80 e as décadas seguintes. Até hoje é muito difícil ver um filme cyberpunk que não traga à tua mente Blade Runner. Ao lado de 2001, Odisseia no Espaço, de 1968, que aliás é o mesmo ano da publicação da obra do Philip K. Dick. O Blade Runner é considerado pela crítica como um dos maiores filmes, um dos filmes mais icônicos da ficção científica. A quinta produção é O Enigma do Outro Mundo, no original The Thing, que foi lançado em 25 de junho de 82. Esse filme é refilmagem do clássico de 1951, que foi chamado no Brasil de O Monstro do Ártico. Tanto o filme de 1951 como esse de 1982 e mesmo sua refilmagem em 2011 são baseados na novela Who Goes There, de 1938, do editor e escritor de ficção científica John W. Campbell Jr., que, aliás, já falei aqui num dos episódios da série A História das Revistas Pulp. Vou deixar marcado em cima. O Enigma do Outro Mundo renova a parceria entre John Carpenter na direção e Kurt Russell como protagonista após o filme Fuga de Nova York, de 1981. O filme marcou época porque exemplifica como o cinema de ficção científica dos anos 80 foi a última década em que os efeitos especiais eram obtidos por meio de maquiagem, marionetes e animatrônicos, efeitos práticos, algo que mudaria a partir dos anos 90 com a computação gráfica, como por exemplo o Jurassic Park de 1993, além de ser até hoje a melhor obra de horror cósmico no cinema. E o sexto filme é Tron, uma Odisseia Eletrônica, no original apenas Tron, que foi lançado em 9 de julho de 1982, ao lado de Jornada nas Estrelas 2, A Ilha de Khan. Tron foi um dos primeiros filmes a utilizar efeitos especiais de computação gráfica em uma época em que poucas pessoas tinham computadores em casa, mesmo nos Estados Unidos. O filme marcou época porque antecipa a percepção de que os computadores iriam mudar a sociedade contemporânea em todos os seus níveis, além de mostrar o potencial da computação gráfica para o cinema. O interessante é que o filme não saiu bem de bilheteria justamente porque muitas pessoas da época não entenderam a linguagem técnica cheia de palavras como hackers, sistema de dados e softwares. E já sabendo que você vai compartilhar esse vídeo aqui naquele grupo de WhatsApp que o povo sempre pede recomendações de cinema para poder ver, quero saber de você qual filme faltou aqui dos anos 80 que faz seu coração ficar mais quentinho, né? E muito obrigado pela sua presença mais nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.